Blog Talk Radio. Amigos, estamos aqui de volta. Como sempre, começamos invocando a Santíssima Virgem Maria e o Santo Padre Pio de Pietrelcina, para que roguem a Deus que nenhuma injustiça se cometa nesse programa. Antes de tudo, eu queria lembrar a vocês que o poeta e filósofo Ângelo Monteiro estará em Curitiba, no Instituto Olavo de Carvalho, para proferir 2 palestras no mês de dezembro. No dia 10, sexta-feira, às 15 horas, autobiografia de Ângelo Monteiro. Isso deve ser muito interessante. No dia 11, sábado, às 15 horas, a filosofia e a poesia, para além de uma leitura crítica. Então ficam aí esses 2 avisos. Não percam, quem estiver em Curitiba, não perca as palestras do Ângelo Monteiro, que é um grande orador, um grande conversador. Conversar com o Ângelo Monteiro é uma das coisas deliciosas que tem no Brasil. Muito bem. As eleições deram naquilo que todo mundo esperava. Havia uma pequena brecha, uma pequena margem para uma possível vitória do Zé Serra, que ele tratou de meticulosamente jogar fora nos últimos dias da campanha eleitoral, como, aliás, era o que esperava da sua personalidade toda constituída de geleia, se é que isso não é um exagero de solidez que eu estou cometendo aqui. É importante notar, tem vários detalhes com relação a essa eleição que tem que ser pensados. O primeiro é o seguinte, que com 44% de votos para o Zé Serra e 23% de abstenção, que é um absurdo num país onde o voto é obrigatório, a dona Dilma foi eleita com 33% do eleitorado. 33% do eleitorado é o que o PT sempre teve. Quer dizer que aquele período, aquele salto que foi dado na primeira eleição do Lula, em 2002, esse período está encerrado. O PT volta, vamos dizer, eleitoralmente às suas dimensões usuais. E, no entanto, desfruta e desfrutará de um poder muito desproporcional com a quantidade de votos de que dispõe. As pessoas que concebem a democracia como algo que consiste essencialmente no processo eleitoral e, sobretudo, aqueles que confundem política com processo eleitoral, podem ter aí uma bela lição. Quer dizer, o importante não é você ter o apoio da maior parte do eleitorado. Não é este o ponto. O importante é ter poder. Mas, é claro, eu nunca vou conseguir explicar a um José Serra, a um Geraldo Alckmin, a nenhum desses tipos o que é o poder. Quer dizer, os conceitos elementares da política estão tão infinitamente acima da capacidade dessas pessoas, certo? Que mesmo que abrisse o crânio e injetasse a coisa lá dentro, ia sair pelo rabo na mesma hora, tá entendendo? Quer dizer, não são capazes de manter nenhuma noção na cabeça. Ensinar os caras desses a somar 2 mais 2 é um desafio sobre-humano, está infinitamente acima da minha capacidade, tá certo? Então, o pessoal realmente acredita que eu sou um bom professor, que eu consigo ensinar as pessoas, que eu consigo mostrar a ela, aos meus alunos, a realidade das coisas, mas tem limite. Mesmo os maiores gênios pedagógicos da história, né? Se você juntasse aí Pestalozzi, o Feuerstein, todo mundo, né? Os jesuítas todos não iam conseguir nada com essa gente. Nada. Porque assim, é um pessoal tão desprezível, tão pequeno, tão miúdo, só pensa em carguinhos, né? Em vantagenzinhas. Quer dizer, o que eles fazem não é política, gente. Poderia ser considerado uma política de escala municipal, de um município muito pequeno, né? Eu me lembro que
até na eleição anterior, né, em que o José Serra participou, eleição de 2002, né? No debate final, todo mundo esperando que o José Serra fosse falar alguma coisa de substantivo, e quando chega assim, na última pergunta que ele tem para fazer para o Lula, ele fez a pergunta sobre tarifa de ônibus. O que é para fazer com um sujeito desse? Né? Chute no cu? Né? Não adianta, já expliquei que o cara não tem cu, porra. Né? Não tem, o negócio é reciclado, sobe tudo para a cabeça, evidentemente. Agora, eu acho que tem uma coisa boa que a gente deve celebrar nessa eleição. A carreira do Zé Serra está terminada. Nós nos livramos dele. Porque vocês sabem que o Zé Serra, ele desenvolveu dentro do partido dele, o PSDB, uma disputa ferrenha para que ele fosse apontado candidato. O que foi um grande desastre, um grande erro do PSDB. Tinha pelo menos 2 candidatos mais promissores, que seria o próprio Aécio Neves, do qual eu não gosto nem um pouco, mas que eleitoralmente é um candidato muito mais forte do que Zé Serra, e a Cátia Abreu, que é uma pessoa muito mais confiável e de muito mais personalidade, e que tiraria, inclusive, da outra candidata essa arma de chantagem, e dizer, você tem que votar em mim porque eu sou mulher. Porque hoje é assim, né? Olha, você tem que votar em mim por causa das minhas características de nascença, né? Eu sou mulher, eu sou preto, eu sou índio, né? Ou então pelas suas preferências sexuais. Tem que votar em mim porque eu sou viado e assim por diante, né? Quer dizer, ninguém está perguntando, ninguém quer saber se o sujeito é mulher, se é preto, se é japonês, se é viado. Nós queremos saber o seguinte, qual é só a sua capacidade, porra, entendeu? Ninguém vai me dizer que viado não tem capacidade. Júlio César é o maior viado de Roma e foi um grande governante, sem dúvida, né? Então, isso aí não é motivo. Você votar no sujeito por ele ser viado, por ele ser machão, é viadagem, para dizer a verdade, né? Nos dois casos, né? Então, mas hoje em dia, assim, a primeira mulher eleita presidente, o primeiro negro eleito presidente, gente, vocês estão rebaixando a política, quando fazem isso, estão rebaixando a política a um nível zoológico. Você escolher a pessoa pelo sexo ou pela cor da pele, mas o que é isso, meu Deus do céu? Hã? Ora, eu já acho que até para fins sexuais, para dizer a verdade, sincero, sempre achei isso, continuo achando. Até para fins sexuais, você ter preferências assim, por cor da pele ou por características raciais já é coisa de pervertido. Você gosta de loirinha, de mulatinha, de neguinha, de o quê, tá, né? Eu falei, não, eu gosto de mulheres bonitas e atraentes. Agora, as características raciais são secundárias, né? Sempre pensei assim, né? Se ele tem fixação em mulher japonesa, então é um pervertido, pô. A gente tem que ter homens tem que ter fixação em mulher, em geral, tá certo? Não em qualquer uma, né? Porque eu tinha um amigo meu que eles comiam qualquer bagulho, enchiam a cara, e daí apareciam aquelas coisas hediondas, e eles levavam aquilo pro hotel feliz da vida. Eu olhava aquilo e ficava absolutamente perplexo, né? Mas é porque coincidia com o padrão racial que ele tinha escolhido, né? Ele gostava de neguinha, aparecia então, né, uma neguinha de 3,5 metros de altura, por outro tanto de largura, e o sujeito levava aquilo para o motel e achava bom, né? Então, né, tinha um deles que até assim, se apontava qualquer mulher na rua e dizia para ele, o que você acha daquela lei? Ele respondia assim, já comi piores e achei bom. Então, né, tem gosto para tudo nesse mundo, né? Agora, tem gosto para tudo em termos. Por quê? Os 23% de abstenção nessas eleições nos ensinam uma coisa preciosa. Esses votos não são votos de militantes petistas e nem de entusiastas petistas. Pelo menos metade desses votos iriam para o José Serra. Mas essas pessoas que rejeitavam a candidatura de Dilma Rousseff ficaram com preguiça de votar no José Serra. Então, por aí você vê o entusiasmo cívico que o senhor José Serra, né, representa. Tá certo? Então, o senhor José Serra, ele é uma espécie assim, digamos, de papinha de alface, né?
o Leandro Zé Serra tem o gosto a papinha de alface. Light, porque, né, tem que tirar ali o potencial ofensivo do alface, né? Então, quer dizer, o homem, assim, ele é um nada, ele é um vazio, é um cara oco, bobo, covardão. Não obstante, olha, tem quem goste dele. Por exemplo, o seu Alckmin, que é outro igual a ele, né? Chama picolé de chuchu, nada melhor que picolé de chuchu com creme de alface. Tá certo? Então, o picolé de chuchu disse assim: o Serra foi um guerreiro. E o Aécio Neves, que é um gozador, porque ele fez tudo para ferrar com a candidatura do Serra, disse: o Zé Serra foi um leão. Né? Mas olha que hipócrita, né? Esse é hipócrita mesmo, né? A dona Dilma não vem dizer que a Dilma é hipócrita, ela não tem inteligência suficiente para ser hipócrita, ela acredita em todas as mentiras que ela diz, né? Daqui a pouco já explico como é que funciona a cabeça da Dilma, não vem questão de hipocrisia não, porque hipocrisia é um refinamento da mente, né? Mas o Aécio Neves é um cara mais refinado, ele é hipócrita mesmo. Então, um diz que é um guerreiro, o outro diz que é um leão. Quando eu li essas coisas, eu lembrei uma frase do Talleyrand, ministro de Napoleão, que diz o seguinte: o exagero é a marca da insignificância. Quer dizer, toda coisa que é absolutamente insignificante, você tenta dar a ela uma substância mediante um reforço verbal extraordinário. Quer dizer, como o cara não é um nada, ele tem que ser chamado de guerreiro e leão para dar a impressão que ele fez alguma coisa. Mas, olha, o Zé Serra, inclusive no último debate, quando ele fica lembrando a sua militância esquerdista, eu vi aqui, ele pensava o seguinte: olha, você querer combater o petismo, né, preservando a boa imagem do esquerdismo, olha, é mais ou menos como você querer fugir de um leão se disfarçando de zebra. Mais ou menos a mesma coisa. Olha, eu vou me disfarçar de zebra e o leão não vai me pegar, né? A zebra é o prato preferido do leão. Eu lembro que quando tinha antigamente o Simba Safari em São Paulo, tinha uma grade que separava-se a parte dos leões e a outra parte que tinha, né, zebras, camelos, né, impalas, veados, etc. E toda tarde, todo crepúsculo, os leões todos se juntavam ali e ficavam olhando aqueles bichos, né? Daí eu imaginava que um leão ficava conversando com o outro. Ou você lembra o tempo que a gente era rico, que a gente comia essas coisas lá na África? Agora acabou a mamata, agora só vem comida congelada aqui. Então, o Zé Serra é o sujeito, então, que se disfarça de zebra para escapar do leão. É uma coisa assim, então, é tão impossível isso que, olha, por definição, meu filho, num campeonato de esquerdismo, vence o mais esquerdista. Aquele que encarna a esquerda, historicamente, da maneira mais clara. Agora, também houve aquela famosa entrevista do Carlos Vereza, que foi celebrada como um ato de heroísmo, em que essa besta quadrada, esse pseudo-sub-aspirante intelectual, né, chega lá e diz: não, é o Zé Serra que representa a verdadeira esquerda, que é a esquerda moderna, né, e democrática, etc, etc. Fala, de onde que ele tirou essa ideia? Historicamente, quem representa a esquerda é o Partido Comunista e os outros movimentos radicais que o acompanham. Isso é que historicamente é a esquerda, né? Maciçamente. Não adianta você querer dizer, quer dizer, depois que melou tudo, não adianta você querer dizer: não, a esquerda eram os que estavam contra isso. Muita gente ficou contra isso porque queria coisa pior. Por exemplo, Trotsky ficou contra Stalin porque achava que Stalin era um pouco direitista, não era suficientemente esquerdista, porra. E Trotsky foi o negro que mandou matar a família real até os últimos, e que depois mandou matar os marinheiros lá, se rebelar, mandou matar todos. O Trotsky era o comandante militar do negócio, né? Então, evidentemente, não era flor que se cheira. Então, essas brigas internas não significam nada. Do ponto de vista de quem está de fora, fala, isso aí é briga de hienas, porra. E note que hiena, a fêmea da hiena tem um órgão semelhante a um peru, às vezes maior que o peru do macho. De maneira que o ambiente de hiena é aquele ambiente onde ninguém está seguro. Você não pode virar as costas, meu filho. Tá, né? Então, e esse ambiente esquerdista sempre foi assim, porque
né? Um manda matar o outro manda matar a família do outro, manda queimar a casa. Sempre foi assim, pô, eles se adoram, né? Eles têm uma certa solidariedade contra o inimigo, mas entre si, eles vêm querendo se matar uns aos outros. Sempre foi assim. Então é um ambiente de hienas mesmo, né? Agora, veja, essa coisa de você querer definir um fenômeno por aquilo que você acha que ele deveria ser idealmente, isso é o que se chama wishful thinking. Quer dizer, você pensar a coisa não pelo que ela é, mas pelo que você deseja que ela seja. E você afirma aquilo como se fosse uma realidade. É uma espécie que nem aquele negócio do Seixo Noye, né? Todo dia, sob todos os aspectos, estou indo cada vez melhor. Quer dizer, o cara se ferrando, desempregado, cheio de dívida, com hemorroida, todo cagado, entendeu? E ali, todo dia, sob todos os aspectos, estou indo cada vez melhor. Né? Quer dizer, o sujeito que acha que o poder da palavra dele é o poder criador da palavra divina. Fiat lux, paft, aparece a luz. Né? Então, é claro que isso é uma forma extrema de demência. E aquela declaração do Carlos Vereza, desde o início, me pareceu a forma de demência, porque ele desejaria, ele olha a história da esquerda, vê aquela sucessão de matanças e de horrores, torturas, né? Milhões e milhões de pessoas na prisão por nada, por delito de pensamento. Ele olha tudo isso e diz, porra, nós só fizemos merda, seria bom que a gente fosse outra coisa, que a gente fosse cor-de-rosa, que a gente fosse bonzinho. E daí ele afirma isso, né? Seria bom que a esquerda fosse democrática. Então eu vou afirmar que ela é essencialmente democrática, ainda que eu tenha que negar, vou ter toda a história da esquerda, tenha que desaparecer, varrer com ela embaixo do tapete. Então, no caso brasileiro, apagam-se 40 anos de história do PT, né? Além de 70, 80 anos de história do Partido Comunista Brasileiro, de 60 anos de história do PCB, etc, etc. Apaga-se tudo isso e se pega um sujeito xoxo, que é um meia-bomba, né? Um tucano, um murista, e diz que ele representa a verdadeira esquerda. Agora, o que você espera vencer com um discurso desse? Então, cada palavra que o Zé Serra disse durante a campanha foi uma homenagem ao petismo e especialmente ao Lula. Certo? Dá para chegar até a desconfiar que o sujeito foi contratado para isso. Quer dizer que houve um acordo e que ele funcionou como John McCain aqui na eleição americana, né? Que tudo que era para dizer ele não dizia, e tudo que era para não dizer ele dizia. Então o Zé Serra seguiu, né, a mesma política. Ele só acordou um pouquinho graças ao seu vice, Índio da Costa. Garanto para você, se fosse o Índio da Costa o candidato a presidente, ele vencia. Porque a admiração que ele suscitou no país inteiro pela sua coragem, pela sua sinceridade, olha, dá para eleger um presidente. Quer dizer, a imagem de sinceridade, honestidade e honradez que ele passou é de um presidente. Agora, o Zé Serra passa a imagem do oportunista puxa-saco do adversário. Quer dizer, isso é uma coisa, aliás, tipicamente paulista. Né? Na classe alta paulista, você ser covarde, puxa-saco, psicofanta, é sinal de boa educação e de polidez, de boa alma e até de cristianismo. Vocês querem ver uma coisa? Aqui me passaram um documento. Eu não sei se o documento é autêntico, mas acho que é. Olha aqui. Um comunicado que o senhor Abílio Diniz passou a todos os gerentes dos seus supermercados. Ontem o Brasil foi às urnas e Dilma Rousseff foi eleita presidente da República. Estou feliz com a sua vitória. Venho agora dizer que confiei meu voto a Dilma Rousseff. Estou feliz com a sua vitória e espero que o Brasil e os brasileiros tenham com ela um grande governo, com a continuidade do desenvolvimento sustentável. E aí vai, são duas páginas de besteira. Quer dizer, um sujeito que foi sequestrado por organização de esquerda, né, que teve que fugir pelo esgoto, chegou em casa todo estuporado, tá entendendo? E agora fica puxando o saco dessa gente. Quer dizer, isso é claro que é síndrome de Estocolmo, mas a síndrome de Estocolmo em São Paulo é tida como um mérito moral. É sinal de que, eu não sou um cara vingativo, eu perdoo todo mundo, né? Ele perdoa o mais forte. Porque o que eu saiba, o perdão, na sua essência, perdão é um atributo divino. E Deus
concede a prática desse atributo, tá certo? A papas, a governantes, tá certo? A guerreiros vencedores, né? A pessoas que estão por cima, a juízes, é isso? Então, o homem que está por cima, que tem o poder, então ele tem o dom de perdoar aquele a quem ele poderia punir. Qual é a vantagem de você perdoar aquele que está em cima de você, pisando na sua cabeça, e que tem poder total sobre você? Hã? Você tem que fazer o seguinte, tem que lutar contra o sujeito, desarmá-lo, dominá-lo, e aí sim, você mostra que tem coração e você perdoa. Eu tenho por norma, eu nunca perdoo o mais forte. Nunca. Agora, pergunta aqui para minha mulher, o mais fraco, eu perdoo tudo, você pode me xingar, tu é um filho da puta, tu é estelionatário, tu é um traficante, tu é um viado, tá certo? Tu é um contrabandista, você comeu sua mãe, pode falar tudo. Eu na hora xingo o sujeito e 2 minutos depois perdoei. Sempre, porque é tudo fraco. Tá? Agora, como é que eu posso perdoar o mais forte, meu Deus do céu? Eu não tenho poder sobre ele, então eu não tenho poder de perdoar. Então esse tipo de perdão é um fingimento. E isso está profundamente, vamos dizer, arraigado na mentalidade brasileira e especialmente paulista. Quer dizer, a demonstração de fraqueza, de covardia, de subserviência é confundida, vamos dizer, com o perdão, né? E com as virtudes cristãs. Então, essas pessoas que fazem isso, elas são uma caricatura viva. Infelizmente, só quem sobrou para ser candidato nessa merda de eleição foi essa caricatura viva chamada Zé Serra. Tá certo? Quer dizer, um homem que se você fumar perto dele, ele morre. Né? Então, peraí, tem alguém na linha aí? Alô, quem é? Alô? Alô, quem é? É o André, da França? André, tudo bem? Tudo bom, Olavo? Olavo, era apenas um comentário, mediante tudo isso que a gente vê na política brasileira, a cultura brasileira, o país, né, em geral, me faz lembrar daquele filme, um filme britânico, né, Brasil, o filme aí da década de 80. Não sei se o senhor consegue lembrar desse filme. Foi eu lembro do título, mas não lembro do filme. Eu lembro que ele houve um filme com esse título, sim. Mas eu acho que eu não assisti. É um filme britânico. Por acaso, é uma comédia, um drama, uma comédia e uma ficção científica, né? E o filme, na verdade, eu recomendo para quem nunca viu esse filme, que veja, porque realmente é o retrato do nosso país, né? É um filme onde mostra a burocracia brasileira, a máquina do Estado, onde nada funciona, um povo medíocre, uma cultura vazia, né, onde as poucas pessoas que tentam fazer alguma coisa, que é o caso do nosso país, as poucas pessoas que tentam fazer alguma coisa, elas são barradas, elas são... há sempre um empecilho, e no final das contas, né, no enredo do filme, no final, o mocinho da história, que luta para mudar alguma coisa, no final ele perde, ele fica preso numa máquina, numa espécie de tortura mental, né? Enfim, no final das contas é o Estado. O poeta Mário Faustino dizia que a sociedade brasileira é baseada na destruição ou na autodestruição dos melhores. Quer dizer, a pessoa, tanto ser desprezada, pisada, ela acaba contraindo o vício. Então se autodestrói preventivamente para que não a destruam. Quer dizer, o número de brasileiros que se autodestruíram, inclusive o meu querido amigo Bruno Tolentino, morreu muito mais cedo do que devia, e desde que chegou ao Brasil entrou num processo de autodestruição, induzido pelo meio, que acabou morrendo mesmo. Então, olha, eu quando era jovem descobri que eu não devia fazer isso. Quer dizer, que eu jamais deveria me julgar a mim mesmo pela opinião dos invejosos, dos incapazes, etc. Agora, dizia Nietzsche, quem não sabe desprezar, não sabe respeitar. E também tem o inverso, quem não sabe respeitar, não sabe desprezar. Tá certo? Então, no Brasil, o respeito e o desprezo já estão completamente invertidos.
E a eleição Exatamente. da Dilma mostra isso, porque essa mulher é absolutamente desprezível sob todos os aspectos. Se você pegar o Lula comparado com ela, o Lula é um príncipe comparado com Dona Dilma. Tá certo? Então, Olavo, é interessante notar que no meio disso tudo, os valores estão tão invertidos, mas de uma forma tão absurda, que a gente corre o risco, muitas vezes, de perder amigos, perder familiares que ficam contra a gente, né? Mas enfim. e essas amizades, meu Deus do céu? Quando essas pessoas ficam contra mim, eu sempre digo assim, ainda bem, porque o que eu fiz no mundo para merecer um amigo de merda como você? Eu não fiz nada de errado, por que você quer ser meu amigo? Porra! Hã? Não, e realmente a sociedade hoje brasileira ela é realmente... a gente está indo para um buraco sem fim. Eu acho que a solução do Brasil só se for um milagre divino, só se for um milagre. Olha, milagre não acontece quando as pessoas estão rezando para que não aconteça, porra. Infelizmente. Eu acho que no Brasil está todo mundo querendo a degradação. O culto da ignorância, né? Muito confusa, as pessoas são inseguras. Na verdade, nós herdamos essa insegurança, já veio de Portugal, porque Portugal, durante 8 séculos, ficou o tempo todo assim, 3 meses os árabes dominavam, depois vinham os portugueses, dominavam mais 3 meses, então eles nunca sabiam quem mandava naquela porcaria. Então, se você não sabe quem manda, você também não sabe qual é a regra do jogo. No Brasil, ninguém sabe qual é a regra do jogo. As pessoas não têm princípios, as leis não são aplicadas, então pode valer qualquer regra. Então, por causa disso, as pessoas ficam inseguras e elas criam uma necessidade exagerada do apoio e da afeição dos outros. O brasileiro é um carente afetivo perpétuo. Então, isso é a raiz de tudo o que está acontecendo. Essa insegurança pessoal, da qual todo brasileiro que eu conheço hoje em dia sofre, com exceção desse que vos fala. Eu não preciso da afeição de ninguém. Enfie sua afeição no cu. Pra você gostar de mim, você tem que provar que merece, seu filho da puta. Você tá entendendo? Agora, chega aí um bosta, mentiroso, salafrário, vagabundo, quer ser meu amigo? Fala, meu amigo? Pô, você tem que comer muito arroz e feijão pra ser meu amigo? Pô, o que é isso? Eu te aceitar como meu aluno é muita coisa. E ó, lá no fundo da classe e fica quietinho, não enche o saco. Você pensou, por exemplo, se um Zé Serra vem querer ser meu amigo? Pô, o que eu fiz para merecer uma humilhação dessa? Você não acredita? Uma vez, um cara de um partido político no Brasil veio me oferecer, tinha $5 mil para escrever 5 artigos a favor do partido dele. Eu digo, mas meu amigo, eu escrevo de graça a favor do seu partido, se o seu partido estiver fazendo a coisa certa. Agora, eu pego seus $5 mil e enfio no cu. O que eu fiz para merecer essa afronta de você vir me oferecer dinheiro para escrever para o seu partido? Agora, o Brasil está cheio de gente que aceita dinheiro de partido. Cheio de jornalista, de coronel do exército. Tá certo? Todo mundo está pegando dinheiro do partido para escrever a favor. Mas e por que é isso? A nossa cultura é o dinheiro, né? O Deus Mamon, ele está acima de todas as coisas. O brasileiro é o povo mais dinheirista do universo. Mais dinheiro. O Brasil só pensa em dinheiro. Assim, e não é porque ele quer ficar rico. Não, ele tem medo de ficar sem dinheiro a semana que vem. Quer dizer, um povo que está sempre com o cu na mão. Você entendeu? É um povo de covarde. É uma coisa horrorosa, medonha, degradante. E eles consideram que isso é educação. Eu digo, olha, a educação era essa educação que já se passava para as pessoas. Mas algo que aquilo estava errado. Graças a Deus. Vou continuar acompanhando o programa aqui, Olavo. Eu só queria fazer uma pergunta com relação ao curso de filosofia. Eu andei lendo aqui no site, né, do Seminário de Filosofia, e eu vi que, né, para o curso tem algumas leituras que são exigidas, né, de livros e textos. Aí eu queria saber como que funciona isso, no caso, para quem está fora do Brasil, esses livros... Funciona igualzinho. Eu não sobrecarrego as pessoas com leituras, porque o nosso curso não é dado na base do estudo de autores, mas do estudo de problemas concretos, para os quais, às vezes, a bibliografia existente é muito pequena. Então as pessoas não têm muito que se preocupar, não. Isso, inclusive, quando recomendamos alguns textos, realmente preferimos dar
nós damos preferência a textos de edição antiga que não têm direitos autorais e que a gente pode passar para o indivíduo por um PDF. Ok. No Brasil é difícil. Depois que eu vim aqui nos Estados Unidos, comprei livro para mais de metro, né? Mas no Brasil é difícil. Né? Certo. Tá bem, não era só essa dúvida que eu tinha. Eu tenho interesse aí no curso e aí eu estava pesquisando primeiro para saber como é que como que funciona. Né? Ok, Olavo. Tá bom, obrigado aí. pela participação. Tá, agora, vocês viram como é as coisas, né? O Zé Serra, 1/3 dos votos dele, ele deveu ao Índio da Costa. O Índio da Costa se projetou como uma personalidade brilhante, um homem capaz de ocupar um espaço, uma pessoa que tem peso e que nos debates com os outros, ele, de maneira muito educada e correta, ele tapou a boca de todos aqueles fulanos. Outro terço ele deveu ao movimento antiabortista, que é a única militância conservadora organizada que tem no Brasil. O pessoal antiabortista tem contato uns com os outros, circulam documentos, circulam informações, quer dizer, eles sabem o que está acontecendo. Então, eles puderam, vamos dizer, agir e mobilizar uma parte do eleitorado para votar não a favor de Serra, mas contra Dilma. Porque Dilma tem o programa abortista. Agora, esse partido, do PT, é o partido cínico, canalha, criminoso. Porque eles colocam no seu programa a legalização do aborto como condição indispensável para a participação do militante, expulsa quem é contra a descriminalização do aborto, e depois, quando você diz que eles são um partido abortista e que a candidatura Dilma é abortista, eles dizem que é calúnia. Isso quer dizer que eles sabem que são criminosos. Muito bem. Mas a militância antiabortista deu um exemplo do que se pode fazer, e daqui a pouco eu vou comentar melhor isso aí. Então, isso quer dizer que 1/3 foi o prestígio do Índio da Costa. 1/3 foi o movimento abortista. E 1/3 foi o que aqueles marqueteiros que trabalham por o Zé Serra conseguiram. Ô Zé Serra, ô turma do PSDB, do DEM, quando é que vocês vão aprender? Esses marqueteiros são amadores, não entendem merda nenhuma de política, mas zero. Agora, a confiança que tem em marqueteiro é uma coisa incrível. E o marqueteiro, então, vai lá e cria aquela imagem bonitinha, né? Do sujeito, uma imagem toda empoada, cor-de-rosa, constituída exclusivamente de bom mocismo, e quer que o sujeito vença com isso. E os caras... Agora, quando chega alguém que estudou o negócio, explicou, olha, assim, eles não querem ouvir, porra. Porque no Brasil o conhecimento é uma coisa ofensiva. Eu nunca conheci, digo para você, eu nunca conheci no Brasil uma pessoa de liderança, seja no meio militar, industrial, comercial, bancário, eclesiástico, universitário, que não tivesse um complexo de inferioridade intelectual monstruoso, onde o sujeito quer posar de intelectual, mas não quer aprender nada, não quer estudar, tá certo? Mas ele gostaria de ser intelectual. Aqueles caras que dizem assim, eu vou primeiro ganhar um dinheirão e daí eu vou, depois quando eu for um cara rico, daí eu vou escrever livros maravilhosos. Isso é impossível, meu Deus do céu. Então, quer dizer, todos acham que a atividade intelectual é uma espécie de hobby, ao qual você vai se dedicar quando você se aposentar. Não entende a seriedade, o profissionalismo da atividade intelectual, nem tem a menor ideia disso. Ser intelectual para eles é uma questão assim de publicidade, é questão de imagem apenas, né? Então, evidentemente, quando eles veem um cara que tem estudo realmente, eles sentem assim, sabe, de um lado tem uma bolha de sabão, do outro lado tem uma bola de ferro, encosta uma na outra, o que você dá? O que vai dar? A bolha de sabão explode, evidentemente, né? Então eles se sentem muito mal por causa disso e querem acabar com você, porra. Claro que não acabam. Porque quando você pega um homem que tem solidez, que estuda, que está, vamos dizer, passou a vida buscando a verdade, mas buscando dia e noite, tá certo? Em vez de aderir a uma pseudo-verdade aos 15 anos e sair, continuar proclamando aquela porcaria o resto da vida, uma pessoa assim tem solidez e tem alguma personalidade, meu Deus do céu. Então esses camaradas, vamos dizer, perto de mim, eu sempre senti que eu estava falando com criança. Se eu juntasse uma assembleia de 2.000 desses, eu fazia bu! Eles saíam todos correndo. Sempre foi assim, porra. Sempre morreram de medo de mim. É uma coisa... Eu ficava com vergonha por eles, porra. Sempre foi assim.
Né? E o brasileiro, quando ele fica com medo, ele tenta se fazer de importante, né? Para ver se tem um pouco de alívio. Então, por isto mesmo, essa eleição trouxe uma coisa muito boa, que foi, vamos dizer, a restauração da dignidade da posição pública da Igreja Católica, graças ao Papa Bento XVI, que num gesto inspirado, abençoado, cobrou dos bispos o que todos eles já sabiam que era sua obrigação, mas ninguém queria cumprir. Por quê? Porque todos querem ficar bem na fita, quer ser amigo de todo mundo e quer ser amado pelos seus fiéis. Não é isso? Então, nós estamos aqui para pregar o amor a Deus e não o amor a nós mesmos, você está entendendo? Agora, os bispos não, ele quer que o fiel chegue lá, beije a mão dele, chame de eminência, né? Dê um tratamento como se ele fosse um pai. Todos querem isso, então estão lá todos no seu canto, quietinho no seu canto, deixando a candidatura abortista crescer. O Papa chegou e mandou parar com essa porcaria. E por incrível que pareça, eles se mobilizaram. Agora, o partido do seu Zé Serra, veja o que faz. Na mesma semana, vem este bosta desse governador de São Paulo, Alberto Goldman, para dizer que a atitude do Papa foi inadequada. Inadequada. Olha, combater o abortismo é obrigação de todo católico há muitas e muitas décadas, meu Deus do céu. Isso é doutrina que está incorporada na igreja, tá certo? Isso é doutrina mesmo da igreja, isso não é opinião do Papa, como disse essa merda dessa Dilma Rousseff. O Papa tem direito a ter a opinião dela. A opinião dela é o caralho. Primeiro que você diz que é católica, então teoricamente é a sua opinião também. É isso? A não ser que a senhora não tenha sido eleito só presidente do Brasil, mas também papisa, né? Então, quer dizer, o próprio partido do Zé Serra, né, vem tentar amortecer a atitude do Papa e desencorajar os bispos de cumprir essa obrigação. Por que é isso? Porque o Alberto Goldman, ele é um cara que foi criado pelo Partido Comunista Brasileiro. Eu, quando era militante, veio lá a recomendação do Comitê Estadualista dos caras que era para votar, estava lá Alberto Goldman, ele que negue se for homem, né? Então está explicado qual é a origem desse sujeito. Agora, o que nós podemos fazer, né, quando, para enfrentar o PT, nós temos um partido que elege Alberto Goldman e escolhe Zé Serra como candidato. Aí está tudo perdido mesmo, gente. Mas essa restauração, vamos dizer, ainda que temporária, da posição pública da igreja, esta é uma coisa promissora. Por quê? Porque a destruição do Brasil começou com a destruição da Igreja Católica no Brasil. A hora que Teologia da Libertação tomou todos os seminários, né, não sei quantas arquidioceses, acabou o Brasil. Porque, olha, eu vou lembrar para vocês o que dizia o general Charles de Gaulle, que a identidade nacional de um país se consiste de três coisas: língua, religião e alta cultura. A alta cultura não existe mais, né? A religião passou a ser encarnada em tipos inferiores, como Helder Câmara, que é um homem que só vivia de autopropaganda, tá certo? Era um homem falso até no jeito de falar. Você pega as gravações do homem, vê como ele faz o tom do sujeito já é falso. Lembra Paulo Evaristo Arnes, aquela voz melosa, aquela coisa. Pô, o que é isso? Isso é a imagem da igreja, meu Deus do céu. Então, a partir daí, a coisa foi pro brejo. Acabou a alta cultura, acabou a religião, acabou a língua, porque a língua, hoje em dia ninguém consegue falar português. E a dona Dilma, vocês veem, quando ela foi entrevistada, perguntaram que livros que ela gostava, falou: eu li um livro recentemente, o livro me impressionou muito, era muito bom, mas eu não lembro o título. Então, essa mulher nunca leu nem Tio Patinhas, porra. Ela não leu nem o programa do PT, ela faz o que lhe mandam. Então, agora, no Brasil se considera que a cultura é apenas um adorno que você vai botar em cima da pessoa. Então, é curioso que o brasileiro acha o seguinte: primeiro ele tem que resolver todos os problemas práticos da vida e depois ele vai tratar de se tornar inteligente. Como é possível uma coisa dessa? Vocês viram, por exemplo, esse pessoal todo admira muito, né? O pessoal petista. O Lula, por exemplo, admira Getúlio Vargas. E quer ser o Getúlio Vargas. O Getúlio Vargas é um homem de alta cultura. Getúlio Vargas sabia trechos de Nietzsche de cor. Era um livro de cabeceira, era um livro que eu não recomendaria, mas ele lia Nietzsche e sabia aquilo de cor. Então, não era um qualquer, não era um idiota, tá certo?
Agora, onde é que você vai achar no mundo um grande estadista que não tem alta cultura? Isso não existe, minha gente. Isso é impossível. Você pega aqui Abraham Lincoln foi um dos maiores escritores da língua inglesa. Pega o Winston Churchill, mesmíssima coisa. Você pega o próprio Charles de Gaulle, o homem escrevia que era uma maravilha. Então, isso aí, vamos dizer, alta cultura é condição preliminar. Todos têm que ter. E não vem com a história que você foi de origem pobre, porque eu fui de origem mais pobre do que você. Né? Então, peraí, tem alguém na linha aí. Alô, quem é? Alô, professor, está escutando? Sim, perfeitamente. Oi, aqui é Flávio de Araçatuba. Flávio, tudo bem? Eu queria saber... Tudo ótimo. E eu queria saber o seguinte, a gente assistiu 8 anos de PT fazendo essa palhaçada toda, que você ligava a televisão e só ouvia falar de roubalheira, de escândalo, de corrupção, chegou a enjoar, tanto escutar isso na televisão. E nem assim o brasileiro tomou vergonha na cara para votar no menos ruim, votou no mesmo que fez a palhaçada toda. Então agora para essa turma largar o osso vai ser bem difícil. Acho que quem eles não compraram até agora, eles compram. 8 anos atrás eu já dizia, eles não vão largar nunca. Se vocês pensam que o PT é um partido normal, que está disposto a ter rodízio no poder com outros partidos, vocês estão completamente enganados. O PT é um partido revolucionário que veio para desmantelar a máquina do Estado e remontá-la à sua imagem e semelhança. E ele fez isso. O próprio Lula, ele diz que se orgulha de que o novo paradigma petista já está instalado no Brasil. Pois é. Então agora quem eles não compraram até agora, eles compram. E quem já está comprado, eles recompram, com mais bolsas e bolsas, né? Agora eu queria saber o seguinte, dessa putada que tem dos radicaizinhos aí, esses Marco Aurélio Garcia, Franklin Martins, essa turma, quando eles deitam na cama à noite, em vez de contar carneirinho, que é o que eles deviam fazer, com o que eles sonham, hein? Com uma Cuba, com a Venezuela, com a China? O senhor acha que eles têm algum modelo que eles almejam? Ou é só roubar mesmo, encher o bolso de dinheiro, ficar no poder para sempre e tá bom para eles? Olha, essa pergunta pressupõe que existe, assim, o comunista sincero e o comunista ladrão. Eu digo, a diferença não existe. O comunismo é uma coisa essencialmente corrupta desde o início e desde a raiz. Tá certo? Então, você roubar e aumentar o poder, e você alegar um ideal futuro, esta é a prática normal desde que existe esse movimento, por um motivo muito simples. O sujeito diz, eu tenho o plano do mundo melhor a ser realizado. Bom, o plano está lá no futuro. Como é que nós vamos realizar? Primeiro, nós precisamos adquirir o poder de realizá-lo. Então, você tem duas etapas. Primeiro, a conquista do poder. Segundo, a realização do mundo maravilhoso. O mundo maravilhoso continua hipotético e futuro, por definição. Mas a conquista do poder é a parte real da história. Tá? Então você vê, quando viu Stalin ao poder, qual era a função de Stalin no Partido Comunista? Era assaltar bancos e roubar trens para dar dinheiro para o partido. Era um assaltante. E por isso mesmo subiu. Agora, você acha que o sujeito vai ficar assaltando e roubando para o partido durante 10, 20 anos e não vai pegar nem um pouco de dinheiro para si? O bom ladrão, meu filho, não existe. Então, todos eles sempre assim, sempre... A conquista do poder total implica o domínio total sobre a riqueza, meu Deus do céu. Sempre foi assim desde o início. Então não existe assim, o comunista idealista e o comunista ladrão. O comunista autêntico e o comunista fingido. Não, são todos fingidos. Isso é da natureza da coisa. Tanto que você vê, quem é o brasileiro que era mais próximo do Fidel Castro? Não é Zé Dirceu? E qual é o mais ladrão de todos? Zé Dirceu mesmo. Então tá bom, professor. Muito obrigado pela atenção. Agora você ouviu falar de roubalheira. A diferença é que você não vai ouvir falar mais. Porque vai vir o Plano Nacional de Direitos Humanos, tá certo? E a mídia vai ser toda controlada. E quer saber, esses empresários de mídia todos vão abrir as pernas. Vão pedir uma vantagenzinha qualquer e vão todos abrir as pernas. O amor deles à liberdade de imprensa é assim, é puro oportunismo. É só na hora que lhes interessa. Porque já se venderam. Que liberdade de imprensa você precisa para ocultar a existência do Foro de São Paulo durante 16 anos? Eles já controlavam a imprensa em nome do PT e faziam tudo que o PT queria.
Agora, o PT reclama dessa gente, reclama de barriga cheia, porque mais do que a Globo incensou Lula e o governo Lula, é impossível. Então, não é necessário nenhuma liberdade de imprensa para você puxar o saco de quem está no poder, que é a principal ocupação da mídia, exceto em raros instantes, né? Agora, você vê, no Brasil, por exemplo, não criaram esse pessoal da elite, né, elite tucana, e dita elite liberal conservadora, não criou o tal Instituto Milênio. O Instituto Milênio não me bota lá uma propaganda puxando o saco de Barack Obama? Que caso de conservador é isso, hein? Você quer enganar o povo brasileiro? Quer dizer, a eleição do Barack Obama mostra, né, como a democracia americana é eficaz, né? Não. A eleição do Barack Obama demonstra que a democracia americana é ineficaz. Porque a democracia que não é capaz, sequer, de examinar os documentos do candidato para confirmar se ele nasceu no país ou não, isso é democracia, porra. É que o pessoal pensa assim, em geral, a pessoa pensar coisas com base na realidade nos fatos é difícil. Em geral, as pessoas fazem raciocínios automáticos baseados apenas em palavras. Então eles identificam assim, o país tem eleições livres, então é democracia. Eles identificam uma coisa com a outra, mas isso é totalmente fetichista. A democracia subentende, em primeiríssimo lugar, o acesso à informação. Se você não sabe quem são os candidatos, como é que você vai escolher, meu Deus do céu? Agora, como saber quem é Dona Dilma Rousseff escondendo o Foro de São Paulo durante 16 anos? E depois, quando começa a notícia atenuado. Né? E quando ele fala da ligação do PT-FARC, a mídia chegou a falar disso só em termos interrogativos. Ah, será que existe? Eu digo, mas como? Tem documento oficial. Tem um compromisso oficial assinado em 2001 por Lula da solidariedade integral às Farc. E está lá o documento assinado na Assembleia do Foro de São Paulo. Então não se pode colocar uma coisa dessa como interrogação. Porque se você coloca como interrogação, você já está enganando a plateia. Né? A interrogação quer dizer, tem sinais de que sim, tem sinais de que não. Me dê um único sinal de que o PT não tem nada a ver com as Farc. Então, me mostre um pronunciamento do PT contra as Farc. Um pronunciamento que o PT diz, olha, são assassinos, são sequestradores, tem que ir para a cadeia. Nunca disseram isso. Nenhum disse, jamais. O que eles dizem é o seguinte, nós somos contra os métodos violentos, então nós propomos a transformação das Farc num partido político. Ou seja, eles propõem premiar 30 anos de crimes com acesso ao poder político. Isso é ser contra? Não? Ora, o que essa eleição demonstrou é o seguinte, o movimento antiabortista tem mais força do que qualquer partido liberal ou conservador. Vocês do DEM, vocês do PSDB, peçam demissão, né? E vejam o que o pessoal do movimento antiabortista fez. Se não fosse esse movimento, o Serra não teria mas nem 5% do eleitorado com ele. Porque o Serra é insignificante, é um covardão, todo mundo sabe, não sou eu que estou dizendo. É um puxa-saco da esquerda, tá certo? E como é que, vamos dizer, um puxa-saco da esquerda pode ser alternativa à esquerda? Né? Ora, veja você, outro dia me apareceu aqui alguém com uma gravação, um vídeo, de um cientista político, dizendo o seguinte, militância voluntária é coisa do passado. Né? Agora, o que vale é a militância profissional. E daí mostrava lá 2 ou 3 fulana, fazendo propaganda para um partido, para o PSDB ou para o PT, etc, etc. Então, no primeiro, o sujeito confundia militância com cabo eleitoral. Militante com cabo eleitoral. Cabo eleitoral sempre foi profissional. Em segundo lugar, a militância sempre teve pelo menos 10% de profissionais. E se você diz que militância é coisa do passado, agora militância voluntária é coisa do passado, vai dizer isso para a turma do MST. Né? O MST tem condição de colocar 5 milhões de pessoas gritando na rua a qualquer momento. Militância voluntária é coisa do passado. Você se lembra como caiu o Collor? Você acha que alguém espalhou dinheiro para todos aqueles milhões de pessoas que foram para a rua? Quer dizer, como é que um cara desse intitula cientista político? Mas garanto que, quando eu escrevi o meu artigo, a falta que a militância faz, imediatamente os políticos foram consultar um bosta desse. Mas o que você acha disso?
Ele diz, não, militância é coisa do passado. O que precisa é cabo eleitoral pago. E os idiotas acreditaram, porra. Então, olha, qualquer atividade na esfera política, eu já dizia isso há anos atrás, qualquer atividade na esfera política eleitoral é tempo perdido, porque você tem que conquistar. Você só pode conquistar votos quando você já tem o poder. E o poder significa duas coisas. Primeiro, significa hegemonia cultural. Você tem que dominar a atmosfera psicológica. E, em segundo lugar, significa o poder social que você tem. A influência que você tem sobre igrejas, clubes, sindicatos, escolas, etc, etc. Aí sim você pode se lançar na política eleitoral. A política eleitoral tem uma base sociocultural, meu Deus do céu. Agora, você fazer política em cima de uma base sociocultural que foi construída pelo seu adversário, você está lá pedindo para levar tapa na cara. Isso quer dizer o seguinte: o Brasil precisa de uma urgente reconstituição da dignidade cultural e, sobretudo, religiosa. São os três elementos: língua, religião e alta cultura. Então vamos restaurar a língua, vamos restaurar a Igreja Católica e vamos restaurar a alta cultura. Se você fizer isso, talvez daqui 30 ou 40 anos você possa se livrar do PT. Talvez. Porque nesse ínterim, enquanto o PT está no poder, a degradação prossegue. Você vê aqui fenômenos como esse Tiririca, por exemplo, seriam inconcebíveis. Quer dizer, voto de palhaçada sempre houve. Quer dizer, a sátira, o voto satírico sempre houve. Mas nesse nível não, do sujeito dizer, vocês têm que votar em mim porque eu sou incapaz. Vocês têm que votar em mim porque eu preciso de dinheiro. E o cara tem essa votação toda que teve, né? Isso só foi possível, por quê? Porque o Tiririca não é muito diferente do Lula. O Tiririca tem a mesma cultura do Lula, ele só não tem a experiência sindical que o Lula teve. O Lula teve um aprendizado no partido, ele sabe, né, como funciona o partido, essa mecânica toda ele conhece, e ele sempre teve a habilidade de lidar com os vários grupos dentro do partido. Então você tem aquela esperteza pragmática de político do interior, né, injetado com um pouquinho de teologia da libertação, um pouquinho de comunismo na cabeça. Essa é a diferença insubstancial entre ele e o Tiririca. Garanto que o Tiririca é até mais culto do que a dona Dilma. Do Tiririca, perguntar, Tiririca, me diga o nome do último livro que você leu. Tiririca lembra, porra. Eu li o Almanaque da Mônica. Ele não vai esquecer o Almanaque da Mônica. Né? Agora, a dona Dilma leu o Almanaque da Mônica e depois não lembra que se chama Almanaque da Mônica, porra. Então, quer dizer que o voto no Tiririca foi a expressão da situação. É uma situação daquela que dizia que a Klaus não pode ser satirizado porque elas são satíricas em si mesmo. Foi nisso que o PT transformou a política brasileira. E vai ficar pior. Porque o número de mentiras circulantes que o povo pode suportar é limitado. Tem direito a uma certa cota de mentiras. Isso acontece na nossa vida pessoal também. Uma mentiria de vez em quando, todo mundo diz. Chega o cobrador na porta, você vai lá, diz que eu não estou. Quem já não fez isso na vida, porra? Eu vivo atendendo aqui, o cara do telemarketing, Mr. Olivo de Carvalho. He's not available now. Ele não está disponível no momento. Eu vivo fazendo isso, essas mentirinhas, a gente... É uma questão de sobrevivência, não tem como escapar. Né? Kant dizer que você não pode nem mentir para o ladrão que pergunta onde está escondido o dinheiro. Mas isso é um exagero, evidentemente. Né? Então, mas... qual é a quantidade de mentiras? Né? Então você diz uma mentira para o cobrador, né? Depois você diz uma para o seu empregado, você diz uma para o seu patrão, você diz uma para a sua mulher, você diz uma para o seu filho, você diz outra para você mesmo, você mente para a sua mulher e para a sua amante, para as suas 3 amantes, né? E assim por diante. Chega uma hora, meu filho, que você está confuso. Você perdeu o senso da verdade e do erro. Né? Então daí você aceita votar numa Dilma sabendo que ela não presta. E você vota nela porque ela não presta. Então, quer dizer, isso aí já não é mais nem degradação moral, isso aí já é decomposição da inteligência. É decomposição do senso de sobrevivência, do instinto de sobrevivência. Então,
Se você acha que uma coisa dessa pode se enfrentar por meios eleitorais, quer dizer, isso é de uma superficialidade absolutamente psicótica. O país começa, meu filho, realmente com religião e alta cultura. Foi a religião que criou o Brasil, foi a religião que criou os Estados Unidos, foi a religião que criou a Rússia, foi a religião que criou todos os países do mundo. Eu tenho aqui atrás de mim o retrato de Santo Olavo, que foi o cara que criou a Noruega. Tá certo? Nunca houve uma civilização que surgisse sem base religiosa. Isso não existe, isso é uma besteira. Quando o cara fala de civilização leiga, isso é uma bobagem. Civilização leiga é assim, um mandato tampão entre a civilização cristã e a civilização muçulmana. Os muçulmanos adoram a civilização leiga do Ocidente, porque sabem que é uma coisa que se autodecompõe e que depois eles ocupam facilmente. Vejam todos os regimes militantes ateísticos que houve no mundo, o tempo que duraram, com todo o poder e todo o dinheiro que tinham. Isso não existe, minha gente. Por quê? Não é natural. A visão que as pessoas têm, a visão terrestrializada, como dizia Antônio Gramsci, visão que só aceita aquilo que é, vamos dizer, materialmente sensível no momento, ela não é natural. Não é natural porque o homem, o ser humano, ele vive dentro de um círculo que é aquilo que ele enxerga, e ele sabe que para além daquilo que ele enxerga existe o infinito. Quer dizer, o infinito é a verdadeira escala do pensamento humano. Agora, se você quer fechar tudo no finito, você é que nem um avestruz, você não quer enxergar aquilo que existe para mais além. E se você tapa a transcendência, você só fica com a imanência. Imanência é o buraco onde o avestruz coloca a cabeça. Então, não importando quanto poder você tenha, você não vai durar, você vai cair, porra. Veja o que está acontecendo nos Estados Unidos, é uma coisa tão óbvia. À medida que decresce a religiosidade da população, o país vai pro brejo. É uma coisa tão evidente. E, quando se restaura a religião de um país, mesmo quando o fazem pelos meios errados, por exemplo, se a gente vai lá para uma ditadura e baixa lá a moral cristã, eu sou completamente contra isso. Eu acho que a moral cristã não pode se impor dessa maneira, porque isso é um projeto revolucionário. Mas mesmo quando faz isso, não por ter sido por meio autoritário, mas pelo simples conteúdo religioso voltar a circular, a nação se levanta, tá certo? As inteligências se restauram, tá certo? As esperanças começam a se delinear de novo na sua frente, e você enxerga o caminho e você sabe para onde ir. Isso é a coisa mais óbvia. A inteligência humana, ela é mantida pela providência divina. Nós não sabemos como isso funciona. Nós não sabemos como nós sabemos. Nós não compreendemos direito o processo da nossa própria inteligência. Mas nós sabemos que sem inteligência nós não vamos sair do buraco. E nós sabemos que nós não podemos dar para nós mesmos essa inteligência, que nós não sabemos de onde veio. Então, o caminho para a restauração do Brasil é a restauração da Igreja Católica, a restauração da alta cultura e a restauração do idioma. Se não fizer essas três coisas, meu filho, pode tirar o cavalo da chuva. Nada vai dar certo nunca. Não vai dar certo nem pra porra do PT. Nem pra eles vai dar certo. Porque a hora que tiver o poder total, vai ser a interdestruição, como foi na União Soviética, como foi em Cuba, como foi na China, como foi em todos os lugares que essa gente dominou. Tá certo? Então, é aquilo que diziam no século XIX, já diziam os cristãos conservadores, olha, nós fomos vencidos, mas nós obtivemos a vingança dos nossos vencedores. E pior, nós obtivemos a vingança pelas mãos deles mesmos. Eles nos derrotaram e em seguida se mataram uns aos outros. É isso que vai acontecer no Brasil. Agora, enquanto eles se matam uns aos outros, nós temos que construir o futuro. E repito, o futuro consiste desses três elementos: língua, religião e alta cultura. Esta é a única esperança do Brasil. O resto é tudo conversa mole. Tudo. Isso não quer dizer que se não houver uma eleição, nós vamos deixar de votar e vamos deixar de aprovar os candidatos que sejam menos ruins. Mas isso é a superfície, isso é bolha de sabão na superfície da história. Tá certo? Então, a superficialidade, o fingimento, o histrionismo tem sido o mal crônico do Brasil. E essa eleição confirmou isso mais uma vez. Então, nosso tempo acabou. Até a semana que vem. Muito obrigado.